Nossa, você tá brava, por que você tá falando alto? Calma, não precisa se exaltar, calma. Você que é mulher e acompanha o CNN Tonight, quantas vezes já te falaram uma dessas frases? Pois é, quando a gente se posiciona, quando fala com firmeza, de um jeito mais incisivo, ou quando a gente tá nervosa mesmo, é bem comum ouvir isso. Ah, ela é histérica, arrogante, grossa. Agora, vem um homem, faz a mesma coisa. Líder, forte, prático. Por que um comportamento igual gera essa diferença tão grande de percepção? É isso que a gente vai discutir hoje aqui. Então eu começo com quem já começou o programa se posicionando, entendeu? Eu quero a polêmica. Gabi, você é uma pessoa que se posiciona, que fala com firmeza. Você acha? É mesmo? Um docinho, né, carnal? Mas eu sou docinho, gente. Docinho. Só não sou quando der. Aí a discussão me faz ser de outro jeito. O que você já ouviu, além dessas frases que a gente falou no começo, por ser assim? Olha, nossa, gente, eu sou muito difícil de lidar. Difícil de lidar. Ai, não, é que você é difícil de lidar. E aí as pessoas acabam não fazendo o trabalho delas porque você fala de um jeito, mas precisa reagir dessa maneira. Então, ouço muito. E ouço também as pessoas, claro, preocupadas comigo, e eu sei que isso é cuidado, me dizendo, olha, se você falar desse jeito, as pessoas podem entender mal, podem dizer que você é histérica, então não tenha nenhum entusiasmo. Fale sempre. Lembrou, Ou seja, né? você tem a que gente tá chegou aqui, a conversar disso antes dessa televisão estrear. Porque é assim, né? Se você se posiciona, se você é firme, você é grossa. Agora, se você também é muito dócil, muito boazinha, aí não te ouvem. Sonsa e não te escutam. Então, você tem que estar ali naquele meio do caminho, aquele espacinho pequenininho. Carnal, uma mulher forte intimida os homens? Eu acrescentaria um adjetivo. Uma mulher forte intimida os homens fracos. Acrescentaria o adjetivo. Do ponto de vista psicanalítico, fomos bebês em que uma mãe muito maior, muito mais inteligente, fonte de alimento e de conhecimento, tinha mais força do que nós. Essa é a primeira imagem que todos os seres humanos têm. Segundo, ponto de vista cultural, a misoginia, a desconfiança da capacidade feminina, o ódio contra as mulheres é o mais antigo, mais sólido e mais universal de todos os preconceitos. Então, é compreensível que uma mulher, quando exerce seu absolutamente justo papel de ser um ser humano, independente de gênero, manifestar gostos, inclinações, ter opiniões, ela causa nos homens fracos, inseridos em uma cultura misógina, um estranhamento. Conselho do tio, problema deles. Problema deles. Adoro o conselho do tio. Problema deles. Ó, RT no canal aqui. Você não tem culpa disso, né? Recomende, ande com o cartão de um terapeuta, leve uma literatura, a mística feminina, Betty Friedan, o segundo sexo, Simone de Beauvoir, dê um exemplo, ajude. Mas este não é um problema seu, é um problema dos homens fracos. Eles que lutem, não é mesmo? Agora, eu lembro, assim, além dessas frases que a gente falou aqui no começo, a gente cresce ouvindo, todas as mulheres são loucas, as mulheres são super sensíveis. E muitas vezes as mulheres mesmo não percebem que elas estão sendo anuladas dessa maneira, que elas podem se posicionar. Então, pra gente também é um movimento muito importante, né, Gabi? De se sentir forte, de se sentir legitimada, exatamente, para poder falar, né? E porque a gente cresce com essas expectativas e tem alguns estudos que mostram que quando você pergunta para grupos de pessoas quais são as características que eles atribuem ao masculino e as características que eles atribuem ao feminino, as características esperadas das mulheres são sempre características relacionais, então na relação com o outro e de cuidado. E as características dos homens são sempre uma característica de iniciativa, de protagonismo, de liderança e de força e características mais individuais, menos relacionais. E isso é interessante porque a gente vai se sentir pressionada para adotar esse comportamento esperado porque todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser gostável. A gente não quer ouvir o tempo inteiro que a gente é difícil de lidar, que a gente é chata. Eu esses dias estava conversando com o meu marido e o meu marido é um cara muito fácil de se relacionar, ele é bem político, uma pessoa diplomática, vocês dois conhecem e sabem. E eu percebi que eu mesma reproduzia uma frase. Quando as pessoas perguntavam quanto tempo a gente estava junto, e eu já devo ter falado isso aqui no programa, eu falava, a gente está junto há quase 6 anos, o mérito é todo dele, porque eu sou uma pessoa muito difícil. Olha o que eu estava fazendo. Já ouvi você falar. Viu?
Eu não sou uma pessoa muito difícil. Aliás, eu facilito muito a vida das pessoas que me circundam, porque eu sou uma pessoa que trabalha, enfim, de maneira muito comprometida, sou responsável, me posiciono por aquilo que eu acho relevante, e a gente incorpora esse valor e acaba se menosprezando. Quando eu falo eu sou uma pessoa difícil de lidar, o que eu estou falando para os outros é quase me perdoa, desculpa, me aceita desse coisa, jeito, né? Desculpa por eu ser assim, quando na verdade a gente deveria enaltecer esses traços da nossa personalidade. Se identificou, né? Já deve ter falado que é difícil, né? Sim, e eu sou difícil pelo outro lado, assim, né? Porque muitas vezes eu também trabalho com o meu futuro marido e é muito interessante, assim, quando você para, interessante de um jeito até negativo, quando você para ver. A gente está na mesma reunião, na mesma situação, ele fala uma coisa, as pessoas escutam, eu falo outra coisa, as pessoas não escutam e é a mesma coisa. E muitas vezes a lembrança da pessoa que ouviu a gente falar eu lembro quando o Felipe falou isso, eu falo, não, fui eu que falei. Às vezes a lembrança da pessoa volta também só para ele. É muito triste isso e muitas vezes o Felipe mesmo falou para mim, ele falou, nossa, eu não conseguia reparar. Eu pedi para ele prestar atenção, ele presta atenção e ele falava muitas vezes em reuniões assim, a gente trabalhando junto, ele falava assim, vamos ouvir a Mari agora? Para abrir esse espaço. Olha que triste ter que fazer isso, mas é muito... Garantir a autoria das ideias, inclusive, é uma coisa muito importante. Eu já falei aqui de uma experiência que começou na gestão Obama nos Estados Unidos e outras empresas, enfim, começaram a usar também, que é as mulheres presentes nas reuniões, ou mesmo os homens, que podem trabalhar por isso também, por um mundo com mais igualdade entre os gêneros, não formal, mas material, ou seja, uma igualdade que a gente experimenta nas relações do dia a dia, que é de lembrar a autoria da ideia, para que um homem não possa se apropriar de uma ideia que foi trazida pela mulher. Então, abrir espaço para que a ideia da mulher seja ouvida. Eu já fiz reunião com o meu marido, reuniões que a gente estava discutindo a minha carreira, e as pessoas só olhavam para ele e não olhavam para mim. E em determinado momento eu falei, pessoal, deixa eu só situar vocês aqui, que eu não sei se vocês separaram, mas assim, eu sou a dona da decisão. Eu sou a pessoa que vocês precisam convencer. Legal, vocês querem conversar com ele, ele tem algum poder de convencimento sobre mim, confio muito no juízo do meu marido, mas no fim das contas, é comigo. Então, ou vocês olham pra mim pra conversar, e aí nesse momento, é claro, nossa, que difícil. Como assim? Precisa falar desse jeito, tá? A gente tava aqui só anulando a presença dela nessa reunião e lidando com a carreira dessa pessoa como se ela não tivesse nenhum poder sobre a própria existência, e ela responde desse jeito. Mas é ele que vai ganhar, exagero. Né? Esses processos, Gabriela, de invisibilização, eles ocorrem com mulheres, eles ocorrem com idosos, eles ocorrem com pobres. Se for uma mulher pobre idosa, então a invisibilidade é absoluta. Eu já tive amigas reclamando que foram ao médico com uma filha ou um filho e o médico falava para a filha ou filho como se a pessoa que está ali não tivesse consciência, e não era o caso de quem contou isso. E aqueles comentários que nós já discutimos aqui, já fizemos uma sessão muito importante para relembrar que muita gente na internet comete uma injustiça, eles deixem o professor falar. Então, em primeiro lugar, eu tenho título, como se Mari e Gabriela não tivessem título também. Né? Ninguém diz, deixem a advogada falar, deixem a mestra em direito falar. Não, deixem o professor falar. É um título de autoridade associado a gênero. Segundo, o professor não consegue falar por causa dela. Nós já discutimos isso aqui. Quer dizer, eu sou um homem adulto. Eu falo quando acho que tenho algo a dizer, escuto, gosto muito de escutar. Gabriela e a Mari falam quando acham que tem algo a dizer. Quem nos limita é o tempo e a Fabi. São só as duas forças que estão sobre nós, não é o gênero. E mesmo assim com limitações que a gente não usa o pão. Posso falar? Inclusive, ela está agora falando assim, vamos seguir, porque tem tanta coisa pra gente trazer pro programa hoje, a gente vai ouvir. Olha. Viu? Deixem o professor falar. Mas a gente vai voltar nesse ponto. Deixem o professor falar. É só a voz na minha consciência, viu, gente?